Então, para que nós iniciamos nosso estudo, antes de tudo, nós vamos falar com o Pai do Céu. E para isso, fala com Deus para nós, amor. Paizinho querido, obrigado, Pai, por mais um estudo que vamos ter neste momento, Pai. Obrigado pelas tuas bênçãos sobre nossas vidas. Obrigado, Deus, também por tudo aquilo, Deus, que tens feito, Senhor. E às vezes esquecemos de agradecer, Pai. Seja com cada um de nós, abrindo nossos corações, nossas mentes, para que possamos aprender e entender, Senhor, o teu propósito em nossas vidas, Pai. Amém, Deus. Obrigado por cada coisa que tem nos dado, Pai. Seja comigo, com o Jair, com a Sônia, com o irmão Carlos, seja cuidando de nós, ó Pai. E onde nós formos, a tua mão, Senhor, vem estar estendida sobre nossas vidas, Senhor. E em nome de Jesus, é Pai, que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. E também, né, agradecer a Deus pela vida da Sônia, né, porque a Sônia fez falta de estar no nosso meio no estudo passado. E sempre nos apoiou, sempre estávamos juntos, aprendemos juntos. Desde lá, quando eu morava em Londres, ela fez parte da minha vida, assim, vamos dizer assim, do meu crescimento espiritual, que ela me ajudou muito, ela me provocava dentro da Bíblia, fazendo pergunta para mim. Aí ela tinha coisa que eu não sabia, eu tive que pesquisar e correr atrás. Inclusive uma das perguntas, antes de eu sair de lá, eu peguei, sentei com ela e falei, Sônia, você lembra um dia que você chegou para mim e disse, falasse sobre os fins dos tempos, o fim do mundo, escatologia, apocalipse e tal. E eu não tinha dado resposta para ela. E a gente sentou, a gente conversou mais ou menos de umas 9 horas até quase meia-noite, só conversando, falando sobre a Bíblia e sobre escatologia. E foi muito bom. Eu louvo a Deus pela vida da Sônia, diante da minha vida, pelo meu aprendizado. E quanto outras pessoas também que cercaram na minha vida aqui nesse país. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre promessas. E assim, o que hoje nós estamos passando é dezembro, Natal, nascimento, onde se comemora, Natal, festa. Então nada mais importante do que nós falar um pouquinho desse Natal, desse nascimento de Cristo, o que ele trouxe, as promessas que ele que cumpriram e que vem cumprindo nas nossas vidas e que irão cumprir nas nossas vidas. É muito chocante em relação ao Natal que nós vemos da maneira que as pessoas elaboram o Natal, festejam o Natal, e não é bem isso que Deus quer em nossas vidas, né? Não foi bem isso que... É claro, o dezembro 25 não é a data específica de nascimento de Cristo, mas é onde que a maior população, a maior parte das pessoas comemora o nascimento de Cristo. É claro, muitos de uma forma diferente. Mas, para isso nós vamos ler Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23. Enquanto acham aí, eu vou falar mais aqui. O nascimento de Jesus ele tem que, não da maneira que as pessoas vivem fazendo, mas esse Jesus que nós temos, ele tem que não nascer só no dia 25 de dezembro, como a grande parte comemora, mas sim tem que nascer todos os dias na minha vida, na vida de cada um. Esse é o objetivo de nós termos o Natal, o nascimento de Cristo, não só no dia exclusivo, mas de todos os dias, todo momento da minha vida que requer algo novo em mim, em cada um. Amém? Leia, amor. Amém. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 23. Ok. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Amém. Nós vemos aí, em primeiro momento, é claro que eu não vou entrar em detalhe em relação
ao casal, assim, casamento, ou coisa assim, mas em relação a gente ver a honestidade das pessoas. E Maria sendo uma mulher, uma jovem sincera, do outro lado José também sincero, descobriu a sua gravidez e não querendo expô-la ao mundo, mas ele falou, não vai dar certo para mim, porque ela está grávida. Até certo momento ele não sabia de onde veio aquela gravidez. Então ele não queria expor, não queria prejudicar a vida dela, porque também sabia que era uma pessoa boa. Mas ele falou, não, em secreto eu vou abandonar, eu vou afastar, eu vou separar, não tem condições. Mas até o momento que chega o Espírito Santo e mostra para ele também em sonhos que não seria daquela maneira. Seria que ela ficou grávida foi através de Deus, do Espírito Santo, não de homens. E na realidade ele aceitou de uma maneira fácil, porque ele foi também tocado por Deus, que ali era algo que não era uma gravidez terrena, mas sim do alto. E essa gravidez que viria a salvação para nós, como fala aqui no versículo 23, deixa eu ver, 21. Ela dará à luz a um filho e você deverá chamá-lo o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Então esse Jesus, esse homem magnífico que estava vindo ali, era para salvar a humanidade. Era para mostrar que a humanidade tem falhas. E essa falha era coberta com o nascimento dele e a sua morte na cruz. Mas nós vemos que, como eu falei sobre promessa, para que ele viesse, tinha que ter algo antes anunciando a vinda de Cristo ao mundo. E a primeira promessa, o primeiro momento especificado na Bíblia que Jesus Cristo viria ao mundo foi em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que eu já falei em outros estudos, e sempre falo. É que viria uma semente de uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente e tal, aquela coisa toda. E não somente esmagaria a cabeça da serpente, que é o inimigo, que é Satanás, mas também as suas obras, que é o pecado. Que volto a falar aqui no versículo 21, que esse homem que nasceria de uma mulher, ele salvaria o povo do pecado. Então, isso é promessa. E essa promessa já está cumprida. Jesus veio e nasceu. Prometeu lá, depois ele veio e nasceu. Uma promessa cumprida. E nós podemos ver também em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14 nos diz que: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Então nós estamos vendo que são profetas no Velho Testamento bem antes de Cristo, bem antes do Novo Testamento. Já vinha anunciando que Cristo viria, com o objetivo único: salvar a humanidade. Me salvar, salvar você. E o que a gente vê isso aí é que é muito gostoso a gente saber que Deus e Jesus têm um amor incomparável. É um amor que não tem medida. É um amor que você chega a enviar o seu filho. Você filho próprio, você vem sabendo que vai padecer, vai derramar um sangue crucificado numa cruz. Com sofrimento, igual eu falei da outra vez, não foi só o sofrimento da cruz, mas sim o sofrimento desde quando ele veio ao mundo, no nascimento, antes de nascer. Já teve uma questão de José e Maria. Quer dizer, já é um sofrimento ali. Já teve um probleminha ali para ele. E já começou nos céus, na reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem que ir. Vai ou não? Vou. Mas já teve eu vou passar por tudo isso por quê? Por amor que eu tenho pelo meu povo. Eu quero esse povo de volta para mim.
Porque quando Adão e Eva estavam no jardim, eles estavam puros. Eles iam viver eternamente ali com Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Expulso. Foi separado o homem, através do pecado foi separado o homem de Deus. Houve a separação. Então, eu falo assim, na reunião entre o Pai, Filho e Espírito Santo, ele falou, nós temos que buscar esse povo de volta. Então, esse povo vai ter que sair daqui a vida, que é você, Jesus. E ele veio, ele padeceu, sofreu por nós. Mas tá, eu tô passando os limites, né? Então Isaías ele anuncia também que ele nasceria de uma virgem. E se nós voltarmos antes também ainda, claro que ele não anuncia a vinda de alguém, de Jesus no caso, mas Abraão, ele também já tinha a esperança que nasceria o Salvador. Por isso que ele foi salvo através da fé que tinha, que Jesus ia nascer, Jesus era o Salvador, que ia nascer, ia acontecer. Então, desde Abraão já vinha essa crença, e é uma crença profética e que tornou realidade, foi desde Abraão. E veio pelos profetas, anunciando aos profetas. Em Mateus se cumpre a profecia que Isaías profetizou. Olha o interessante é que Deus conosco nos revela uma forma de uma forma tão magnífica, ele nos torna homem e habitaria conosco. Então, Isaías vem falando isso. Olha que fala também Isaías, eu li Isaías capítulo 7, versículo 14. Né? Olha Isaías 9, o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Isaías, o profeta Isaías, continuando fazendo que ele nasceria, e a maneira que ele seria. Às vezes a gente não consegue imaginar o quanto é importante se entregar dentro da palavra, entender a palavra de Deus. Porque sabemos que um profeta, da onde que é um homem comum, chegar a falar isso, que porque o menino nos nasceu e o filho nos foi dado, o governo sobre ele e seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Não tem outra explicação. É Deus revelando na vida de um homem, anunciando o futuro. É isso que aconteceu. É simples assim, amém. É simples assim. É Deus revelando na vida de Isaías e anunciando um futuro presente. E esse futuro tornou-se realidade na vida de Jesus. Então, e outras coisas que ainda hão de acontecer em nossas vidas. Profecia. Revelado por Deus. Mas vamos chegar lá ainda. Amém. Lucas, capítulo 2, o versículo 7. Eu vou ler o versículo 2, Lucas capítulo 2, versículo 7. Mas para entender seria melhor ler de 1 ao 7. Lucas 2, 7. Por que você não leu, amor? Seu. Sim. Lucas 2, amor. De 1 aqui. Lê, faz favor. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da Galileia, da cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho.
E enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e a colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos deixar esse texto só um minutinho? Eu vou ler Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Depois eu falo sobre esse texto aí. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O que eu quero dizer é que Miqueias, aqui, ele está falando que Jesus iria nascer em Belém. Que Jesus ia ser o governante, o governo sobre o povo dele. Tem outra profecia dentro disso aqui ainda, não é só a que nasceu em Belém. Mas deixa para lá, só nascimento sobre Belém. Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para aquele que governar sobre Israel, as origens estão passado distante dos tempos. O que nós vemos aqui, tanto é importante aqui e gostoso de saber, é claro que ele já falou que ele ia nascer em Belém. Mas por que Jesus nasceu numa cidade tão pequena, uma das menores cidades do clã, da região de Judá ali, daquele povo ali? Por que não nasceria em Jerusalém, uma cidade de nome, ou outras cidades maiores, maior que tinha lá, não sei Judá? Mas isso não veio ao caso. O importante é que ele veio e nasceu. Mas voltando para o texto, eu só vou ler o versículo 7 de Lucas novamente. Ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Para que ele nascesse lá, como Miqueias profetizou, eles tiveram que ir para lá. E essa ida para lá, Maria não tinha obrigação, não tinha nada do que ela fazer lá. Porque a obrigação de ir era José. Porque José teria que se alistar em Belém. Mas quando Deus mexe, quando Deus quer, Deus move algo para que as pessoas se movam de lugar. E quando Deus... Sobrenatural, né? Natural, isso. Isso é sobrenatural. Quando Deus quer, é diferente. Então Deus começa a mover na cabeça daqueles políticos da região lá, que todos da cidade teriam que se mover para a cidade local de nascimento para fazer seu alistamento. E Maria, casada com José, ele foi. Ela falou, não, eu também vou junto. Porque todos os profetas profetizou que Jesus nasceria em Belém. E como que eles estavam em uma cidade distante, não era Belém. Então Deus move tudo e passa a botar na mente de Maria que ela teria que seguir o seu marido. E ela também foi. Mas o que eu quero colocar, e chegando lá, claro que tinha uma grande população, não teve nenhum lugar adequado, um hotel, uma hospedagem, vamos dizer, antigamente hospedagem, hoje temos hotéis, não teve nenhum para que hospedasse ela. Eles tiveram que ir na hospedaria, numa estrebaria. E lá veio a hora de nascer o menino Jesus, e nasceu e colocou numa manjedoura. A minha colocação é claro que isso aqui não é uma pregação, né? Eu estou fazendo mais quase uma pregação do que um estudo. Mas aonde que nós estamos colocando Jesus hoje? No nosso coração ou na estrebaria? Nós devemos ter sim esse apreço, esse carinho de fazer essa análise, porque Jesus não era para nascer lá. Ele nasceu lá para mostrar assim, tudo bem, a verdade, o que ele veio fazer.
mas o que eu tenho que sentir, que ali não era o lugar de Cristo. E que não é o lugar de Cristo hoje lá, mas sim no meu coração, no coração de cada um. Então que essa análise nós temos que fazer, nós vamos fazer com carinho, que nós venhamos ter esse Jesus a cada dia, a cada momento, junto de nós. Não lá. Porque lá não é o lugar dele. Amém? Amém. Amém. E se nós, para falar mais um pouquinho sobre Jesus, nós vemos aqui já o nascimento, já quando cresceu, quando já estava grande, o que ele veio fazer aqui, qual o objetivo que ele veio fazer aqui na Terra. É claro que ele veio salvar a humanidade, que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele veio salvar a humanidade, 22. Ele veio salvar a humanidade. Mas ele demonstrando sempre foi essa humildade. Nascer em Belém, numa cidade humilde. Nascer numa estrebaria. Colocado numa manjedoura. E ele continua. Eu vou fazer umas perguntas aqui, por exemplo. Se nós hoje, vivesse aquela época, nós fôssemos usar uma montaria para conduzir o rei. Naquela época eles usavam muito, era cavalo, jumento, camelo. O que você escolheria, por exemplo, hoje para você? É claro, eu já vou responder. Você escolheria um cavalo manga larga, ou um campolino, ou quarta de milha, ou um árabe PO, mais chique, com umas traias muito chique, uns peitoral tal, muito bacana. Não era isso que nós escolhíamos? E se fosse hoje atual, nós escolhíamos uma limousine, um trenzão muito chique, um carrão daqueles mais chique que tem. E ele não escolheu isso. Ele também tem essa profecia também, que ele, da maneira que ele ia entrar em Jerusalém. E então nós vemos que o nosso ego, eu não estou falando contra que nós não devemos ter as coisas boas, mas o nosso ego é sempre ter algo melhor do que nós temos. É sempre assim. Eu quero uma casa tal, eu quero um carro tal, eu quero uma moto tal, eu quero a mais. Não estou falando contra a gente sonhar, a gente tem que sonhar sim, nós temos que sonhar, mas temos que saber levar os nossos sonhos, porque tudo diante de Deus, né? Claro, para que nós não venhamos atropelar as coisas. Limite, né? A questão tem que ter limite para tudo aquilo que você está fazendo, né? Que você está querendo adquirir, porque o nascimento de Jesus teve limite de tudo, né? Como você diz, Deus no início, ele já nasceu como limitado, já foi caçado na barriga da mãe. Então, a gente tem que ter limite também naquilo que a gente está querendo adquirir. Tá? Amém. Sônia, pode falar. O ponto é que Jesus veio na simplicidade, na humildade, para alcançar a população de baixa renda naquela época, porque se ele chegasse como rei, não ia fluir. Não ia alcançar os pobres. Os pobres iam temer, né? Então ele veio simples. Isso mesmo, ele veio simples para poder atingir o ponto da população que estava também carente, que não era só os ricos, né? Não era só os pobres, mas os ricos também, né? Os ricos também eram carentes de expurgar os seus pecados, né? De reconhecer, ver, né, os pecados que estavam sendo praticados, porque o coração do homem estava muito voltado para impurezas, né? Na verdade estava corrompido, né? É verdade. Isso, corrompido. Estava com o coração corrompido, precisando ser tratado. Então ele veio para todos e achou melhor vir limitado, como diz o senhor Jair. Vim com limitação, mas com pureza no objetivo. O objetivo dele era salvar a humanidade, né?
Então ele tinha o objetivo certo, né? Ele veio para alcançar todos, né? Mas nem todos querem ser alcançados por ele. A própria Bíblia fala, Não né? da maneira que tem que ser, né? Eles querem se alcançar, mas da maneira Deles, Da maneira né? deles. A Bíblia fala, né? Eu vim para os seus não o receberam, né? Então tem esse ponto, né? Mas sobre a montaria que nós vem falando, olha o que fala, vamos mais uma profecia já cumprida. Zacarias capítulo 9, o versículo 9. Alegra-se muito a cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem vem a você, justo e vitorioso, humilde, montando num jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. Isso aí foi quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, né? Na triunfal, Na entrada triunfal de Jerusalém. Jerusalém, quando ele foi se despedir do povo, né? Então, ele chegou montado no jumentinho, numa cria de uma jumenta. Mas se fosse nós escolhíamos um top de linha, um PO. Ele não. Ele não importou a qualidade. Porque na verdade Jesus, ele se mostrava humilde para as pessoas verem nele o espelho, né? Para que as pessoas pudessem enxergar nele que ele era o Salvador, ele era o rei que eles estavam esperando. Não com coroas, não com adornos, do jeito que os homens esperavam ele, as profecias. Mas as profecias já falavam que ele ia vir simples, né? Mas aquele tempo eles não acreditaram nisso. Como a irmã está dizendo, eles pensavam que ia vir um rei, né? Um cheio de adorno. Né? No castelo e tudo mais. O que aconteceu? Para afetar, igualzinho o irmão Jair falou, para afetar as pessoas tem que vir na simplicidade. Porque se você vir rei com todo o poder, você manda. Você não ensina, você manda e eles fazem. Mas se você vir humilde, você vai ter que lutar, vai ter que mostrar que você é humilde, que você tem capacidade de levar o amor. Né? O que nós começamos a conversar antes, tem que ter amor, tem que transmitir amor. Tem que viver amor. Os ricos, na verdade, não estou falando que os ricos não têm amor, mas né, naquela época eles estavam esperando que seria um rei, né? Um rei muito rico. Isso é uma prova disso que até hoje, né, os israelitas, né, os próprios israelenses esperam um rei, né, que se levanta um rei. Eles estão esperando o nascimento de Cristo ainda, né? Para eles Jesus não nasceu ainda, Jesus ainda vai vir nascendo, vai nascer em forma de um rei. Vai nascer em forma de um rei que vai salvar eles. Na verdade, Jesus veio humilde, né? Então, eu li, isso aí foi em Zacarias, no Velho Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento, onde fala, vai se resumindo as profecias. Mateus capítulo 21. Você já leu do 7 a 10. Correndo quanto tempo? Tá vendo? Correndo quanto tempo? Não, tá falando que, aqui tá falando que o tempo tá ilimitado. Quer dizer... Tá correndo quanto... Você pagou? Não, o meu tá falando tá correndo quanto tempo? Não, para mim apareceu aqui que o limite está ilimitado, quer dizer, está aberto. Você pode falar... mas vamos lá então. Então, Mateus capítulo 21, o versículo do 7 ao 10. Mas eu lembro isso aí. Lemos. Mas eu quero mostrar aqui... Não, lemos não. O versículo 7, olha bem. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Olha bem, Zacarias profetiza que ele entraria em Jerusalém em um jumento. Jesus já apresentou o jumentinho para ele, para Jesus. Então, olha... eu estou querendo mostrar para vocês o quanto nós devemos ter o cuidado de vermos o que está para acontecer em nossas vidas, em relação às profecias que irão acontecer ainda. Eu estou querendo chegar nisso, o cuidado o que Deus
colocou no coração, revelou no coração do homem lá atrás, vem acontecendo. E tem algumas coisas também lá, assim, por exemplo, em Daniel, Ezequiel, que tem coisas proféticas que irão acontecer ainda, que se repete lá em Apocalipse. Mas o que eu quero dizer é que já tem muitas promessas já acontecidas. E as que que está para acontecer, vai acontecer de qualquer maneira. Porque o que Deus promete, Deus cumpre. É uma das promessas, das coisas que vai acontecer é essa pandemia que está acontecendo com a gente, né? Que são as doenças, né? Pragas, né? E tantas outras coisas, né? Que o mundo está enfrentando aí. Mas tá, olha o versículo 8. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvore e espalhavam pelo caminho. Versículo 9. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Versículo 10. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? Então, o que nós podemos ver aqui, no versículo 7, fala que trouxeram um jumentinho. E Jesus foi de jumentinho. Entrou em Jerusalém de jumentinho. E as pessoas tiveram uma recepção com ele tremenda. Estendendo manto, cortando folhas e tal. Eu abro um outro parênteses nas nossas vidas. É claro que nós não somos Jesus, mas nós temos que ser um pedacinho de Jesus aqui na terra. Nós somos irmão de Jesus aqui na terra, nós somos filhos de Deus através de Jesus. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para que as pessoas vejam em mim um filho de Davi, filho de Deus? Jesus teve esse reflexo. Filho de Davi. Hosanas, hosanas nas alturas. Engrandecendo o seu nome. Eu não estou falando para que nós venhamos ser exaltado, eu querer ser exaltado. Mas não. Que as pessoas vejam em mim que eu sou filho de Deus. Estou sendo um pedacinho de Cristo aqui na terra. Por onde eu trilhar. Então nós temos que ter esse cuidado, esse carinho. Porque Jesus Cristo veio, nasceu, nascimento, Natal, que nós comemoramos, sofreu, viveu uma vida de humildade, ele não precisava disso. Ele é filho do rei, né? Ele é filho do rei. Ele é filho do rei. E nós hoje, por Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, nós também somos filhos do rei. Por isso que nós temos que ser o que nós não éramos no passado. Porque nós não éramos. Mas nós fomos lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Aí o que eu tenho que ser hoje? O que Jesus mostra para mim que eu tenho que ser hoje? Eu tenho que ser... Nós já fizemos no estudo passado, uns tempos atrás aí. Nós temos que ser o sal da terra. E a luz do mundo. Se o sal não tiver sabor, ele para nada presta para ser lançado fora. E esse é o que eu tenho que ser. Eu tenho que dar sabor, tenho que dar sabor para as pessoas. E a luz tem que estar acesa. E eu tenho que... é verdade, amor. Eu tenho que ser luz, eu tenho que brilhar. As pessoas têm que ver em mim uma luz que brilha o reflexo de Deus na minha vida. Amém. Amém. Então... Isso aí é o amor, né? É o que o irmão está falando. O sal e tudo é a bondade que está no nosso coração e o amor que a gente tem que transmitir tem que transmitir para as pessoas, né? Mesmo sendo os nossos inimigos, que é o difícil, né? E isso aí eu acho que Jesus ele ultrapassou todas as barreiras que podia ultrapassar, né? Jesus fez o que por amor mesmo, né? Porque ele fez pelos bons e pelos ruins, pelos próprios inimigos, vamos dizer assim, né? Porque quando aquelas pessoas que crucificaram ele, que julgaram ele à cruz, o que falaram para ele?
na hora dele expirar, aí ele olhou assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E agora nós? Fazemos isso? É tremendo, tá? Porque o irmão Carlos aí abriu esse leque aí, é muito gostoso a gente ver dessa maneira, que a gente tem que fazer por onde também pedir a Deus, né, que amoleça esse coração nosso endurecido, para que nós venhamos perdoar, porque é algo que se nós não tivermos no nosso coração, o que Jesus veio fazer aqui também está sendo em vão, porque a Bíblia fala, se nós não perdoarmos, Deus também não perdoa, né? Então isso faz parte da nossa vida com Cristo, a nossa vida eterna com Cristo. Então nós vemos que todas as profecias, é claro, nós conversamos em poucas profecias, tem tantas outras, né? Já cumpridas, já foram cumpridas. E as que vão cumprir, como eu já disse, nós temos que ter uma cautela, temos que ter um carinho e viver mesmo Cristo, porque quando Ele voltar, vier nas nuvens buscar a sua igreja, se nós não estivermos preparados, não estivermos vivendo, nós vamos ficar. E essa palavra ficar é tremendo. Dói na gente, por exemplo, quando eu vou, um exemplo simples, eu vou pegar um trem, eu vou pegar um ônibus, eu chego atrasado, eu fico. O coração da gente fica batido, perdi o ônibus, eu perdi. E se nós, é claro que nós, não estou falando assim em relação a quem tem a vida eterna com Cristo, a salvação, mas as pessoas que não têm, que acha que tem, que é salva, e está faltando algum toquinho para concluir a vida dele com Cristo, e Jesus vier nas nuvens, ressuscitar os mortos, arrebatar os vivos, encontrarmos com Cristo na nuvem, e essa pessoa ficar, olha que choque, olha que tremendo. Se nós já levamos um choque quando nós perdemos um ônibus, perdemos alguma coisa, perdi. E aí? Fica alerta. Então, é claro que é uma sensação de desconforto muito grande e a gente tem que ficar trabalhando aquela emoção dentro da gente. Ai, perdi. Por que perdi? Por que eu fiz isso? Se eu tivesse andado um pouquinho mais. É um trabalhar de emoção que a gente tem que pensar que pode acontecer isso com a vinda de Jesus, né? E a gente falar, nossa, cadê fulano? Fulano foi, cadê? Eu fiquei. Por que fiquei? O que aconteceu? Aí é um trabalhar de emoções que vai dar um desconforto muito grande. Aí vai entrar na grande... Vai dar uma frustração muito grande também, né? Vai entrar na grande tribulação, né, que fala lá em Mateus, né, que nunca houve igual, né? Então, isso aí é tremendo. Mas não vamos entrar na grande tribulação agora. mas o que eu quero... para outra coisa, para outra hora. Mas o que eu quero... É claro assim que esse versículo, 1 João 3, o versículo 8, não tem a ver com o nascimento de Cristo. Tem a ver com a lapada muito grande sobre o diabo e o pecado. Mas o que eu quero mostrar que esse foi o objetivo do nascimento de Cristo, que nós, dia 25 de agosto, de dezembro, nós comemoramos o Natal. Olha bem, 1 João capítulo 3, versículo 8. E aquele que pratica o pecado é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Desde o céu. Ele vem pecando. Ele vem pecando e vem acabando, vem arrasando com o ser humano. Ele vem detonando com o ser humano. Ele começou, ele pecando no princípio, Deus expulsa. Aí depois ele vem fazendo a obra dele com Adão e Eva. E continuou. E vem prejudicando, e ele tentou prejudicar a vida de Jesus. Também após quando Jesus se batiza, foi levado pelo Espírito Santo, e ele lá tentou derrubar Jesus, mas quebrou a cara. E nós também temos essa possibilidade de fazer com que o diabo quebre a cara. Bate a cara na parede. Porque nós temos um Espírito Santo que está em nosso favor.
nós temos os anjos que estão nos acampando. Ele só vai ter a brecha se nós cedermos. Amém, queridos? Mas não concluiu o versículo. Amém. Não concluiu o versículo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem praticando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus, o primogênito, quer dizer que Deus tem mais filhos, somos nós. Filho de Deus, o primogênito, nós somos os outros filhos. Se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém. É o primeiro. Amém. Então, Jesus Cristo veio, nasceu, não estou falando que ele nasceu dia 25, mas é o dia que a gente comemora, 25 de dezembro. Ele veio e nasceu para quê? Para acabar com as obras do inimigo, para acabar com as obras de Satanás. Não só acabar com Satanás, mas também com as obras dele. Porque se nós vivermos o nosso Cristo, que veio nascer e morreu por nós, nós também estamos quebrando ele no meio. Nós estamos acabando com a obra, em parte dele também. Porque nós não estamos aceitando o que ele está fazendo sobre as nossas vidas. Porque ele só quer destruir. Ele só quer destruir. Ele quer me destruir, ele quer destruir a família, ele quer destruir a igreja. E assim vai. Ele não quer deixar que as pessoas se entreguem a Cristo. E assim vai. Por isso nós temos que ter aquela cautela que eu sempre falo, de viver sendo fortalecido a cada momento no Senhor. Cada momento que nós tivermos nas nossas vidas, nós temos que estar buscando em pensamento, buscando algo bom, vivendo aquele momento só para Cristo. Esquecer do que algo que venha prejudicar a minha vida espiritual, nós temos que deixar de lado. E isso parece muito, parece demais na nossa frente, para que venha para prejudicar a cada um de nós. Amém? Amém. Então, aqui fica mais um estudo, que esse estudo aqui, da época que nós começamos até hoje, a gente está no estudo 47. Parece pouco, mas tem um ano e um pouquinho que nós estamos em Londres aqui, e a gente teve a ideia, depois lançou para o pastor Ricardo, e o pastor Ricardo também tinha isso em mente também. Inclusive ele já estava com toda a papelada pronta lá para preparar as células. E a igreja Batista de Londres tem algumas células ainda, mas nós falamos, eu e a Neide, antes disso nós conversamos, se não parecesse ninguém, eu e ela ia fazer sozinho. Mas Deus tem nos abençoado, tem nos honrado com a presença de vocês aí. Eu fico muito honrado por vocês, que vocês possam receber bênção e bênção sobre a vida de vocês e permanecer a cada dia nos caminhos do Senhor, fortalecido, para que no último dia, quando Cristo vier nos buscar, ou na ressurreição, ou no arrebatamento, nós estaremos no céu com Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu vou concluir com a oração aqui agora. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento nós estamos gratos, ó Deus, por mais a oportunidade de estar na Tua presença. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem feito maravilha em nossas vidas, tem nos honrado, ó Pai, a mim, a Neide, a Sônia, o Mon Carlos e tantos outros, ó Deus. Obrigado por isso, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, ó Pai, o suporte em tudo. Tem dado o trabalho para dar o nosso dinheiro para ter o poder de compra, dado suporte, ó Pai, de pessoas que vêm nos acolher, dando fortalecimento espiritual, através da Tua palavra, através de carinho, de um toque. Obrigado, Senhor, por tudo isso. E o Senhor continua nos abençoando, fortalecendo, dando força para nós, que nós venhamos vencer todas as batalhas que tiver à nossa frente, ó Deus, porque são tantas. Mas o Senhor venceu, o Senhor não falou que seria fácil, mas o Senhor falou que o Senhor venceu e nós também venceríamos, ó Deus. Por isso, Pai, agradeço a Ti pela vida, Pai, e pelas pessoas que nos acompanham, não só pessoas, ó Pai,
de todos os cercos nossos, ó Pai, que estão ao nosso lado, nos nossos trabalhos, ó Deus, esteja com eles, abençoando nossos familiares, nossas pessoas que nós encontramos quando passamos ao lado, ó Pai, nossos vizinhos, todos, ó Pai, seja abençoando eles, que eles possam entender e viver a Tua palavra, Senhor, porque só o Senhor é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ti. Também, ó Pai, colocar a vida da Sônia, ó Pai, a vida daquela casa que também teve esse problema do Covid, seja abençoando e restaurando, ó Pai. Nós às vezes nem falamos, ó Pai, mas nós oramos, ó Pai, em secreto, ó Pai, pedindo e clamando, ó Pai, a restauração. Seja também, ó Pai, com o irmão Carlos, ó Pai, que em relação à sua família que vive, está no Brasil, e ele aqui, mas seja dando o conforto, ó Pai, que isso possa acabar quanto antes, possa estar juntos, ó Deus. De igual modo eu e a Neide, ó Pai, estamos também, nossos familiares, nossas filhas, ó Pai, nossos pais, tudo no Brasil, que seja confortando eles lá, Pai, livrando todo o perigo e dando, Pai, o suporte a eles. De igual modo, ó Pai, a família que nós temos aqui, que é o Carlos e a Jeane e os seus filhos, ó Deus, e seja abençoando eles. Em nome de Jesus eu peço e lhe agradeço. Amém. 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 Glória a Deus. Amém.